Olá, estamos começando mais um Humanização em Saúde. Esse é o nosso terceiro programa e hoje a gente vai estar falando sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e Saúde. Nesse terceiro programa a gente vai estar trazendo dois convidados super especiais e a gente vai estar também antes dando algumas recomendações, falando um pouquinho sobre a base do nosso programa, né? Esse programa, como eu coloquei para vocês, ele vem de um conteúdo de informações de 5 anos de congressos e de fórum na preocupação de uma saúde mais humana, de um atendimento mais humanizado. Em 2001, através do movimento do Congresso de Humanização, nasceu o programa de humanização junto ao Ministério da Saúde e hoje é o HumanizaSUS. Então, é nesse ponto que a gente vai estar batendo sempre, discutindo, trazendo pessoas com as suas informações para a gente disseminar cada vez mais essa grande preocupação que nós temos. Só para a gente dar uma relembrada, está no site do Ministério da Saúde, portal.saude.gov.br, a Política Nacional de Humanização. Vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena relembrar os quatro marcas, os 4 pontos, né? Redução de fila e de tempo de espera, com um atendimento mais acolhedor. Esse é um dos pontos principais desse trabalho. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que estão cuidando dele, né? Isso é uma utopia ou não, né? A gente tem que sair atrás da busca disso daí, né? Tem que saber quem é a pessoa que está responsável por aquele paciente. As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, né, ao acompanhamento dessa pessoa nessa rede de livre escolha, né, e que vai garantir também todos os direitos do próprio código do usuário do SUS. E as unidades de saúde garantirão a gestão participativa, que isso é muito importante. Aí a gente está falando de comunicação, de administração, desde da pessoa da administração, do recebimento, do médico, da enfermeira. Quer dizer, todos têm que estar muito atentos com esse processo da humanização. Também gostaria de passar para vocês uma coisa bastante importante que está acontecendo. Há 13 anos, os Doutores da Alegria trouxeram esse projeto dos Estados Unidos, se consolidaram no nosso país, assim como Vive e Deixe Viver, Doutores da Alegria, Projeto Carmim, HC e um monte de outras ONGs e instituições acabaram se envolvendo nesse ato. Saiu agora o documentário dos Doutores da Alegria, vai entrar em circuito nacional, é um documentário dirigido pela Mara Mourão, e vale a pena a gente entender o que é o hospital, o que é a saúde vista pelos olhos do clown, né, do palhaço. É um movimento que ganhou força e hoje existem diversas atividades voluntárias baseadas, projetadas na ação dos Doutores da Alegria. Então vale a pena, não percam essa oportunidade. A gente tem que lembrar também que esse programa é feito para você e você pode participar mandando e-mail para a gente, mandando os seus questionamentos, as suas vontades, indicando pessoas, indicando casos de ações bem-sucedidas dentro da humanização. Então, o nosso site para os nossos telespectadores é o humanização@vivedeixeviver.org.br. A gente tem que lembrar também que 2015 está aí e os 8 jeitos de mudar o mundo é uma atitude de cada um de nós. E a gente pode começar até pelo lado mais humano, olhando para o outro com uma outra visão. Uma visão mais acolhedora, uma visão de entendimento que o mundo precisa de ajuda. Então, nós vamos começar o nosso terceiro programa, como eu falei, falando sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Saúde. Hoje nós temos 2 convidados, nós vamos começar com o Dr. Antônio Carlos Malheiros, é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, advogado de família por 20 anos, é conselheiro do Instituto de Advogados de São Paulo, é membro da Associação de Juízes para a Democracia, é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, mestre
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, onde leciona Direitos Humanos. E voluntário, é contador de histórias para crianças no Hospital Emílio Ribas, faz parte da Associação Vive e Deixe Viver. Não é só voluntário também, é o nosso diretor, faz parte do nosso board. E também presidente da Comissão Justiça e Paz. Quero lembrar que esse programa é uma parceria da Conexão Médica e a Associação Vive e Deixe Viver. Então agora a palavra é para o Dr. Antônio Carlos Malheiros. Salve, Valdir. Salve todos que estão nos assistindo. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Para chegar nessa declaração, eu tenho que rapidamente, não se assustem, porque eu vou fazer esta viagem com rapidez, eu preciso chegar no século XVIII, voltar para o século XVIII, onde nós temos a Revolução Francesa e, portanto, a primeira geração dos direitos humanos. Direitos de liberdade. O homem cansado do absolutismo do rei, o homem se revolta contra o rei, derruba o rei em busca de liberdade. Mas o homem não consegue ser livre porque logo em seguida começa a conhecida Revolução Industrial. Chegam as máquinas, os patrões eles já não precisam mais da mão de obra das pessoas, e exploram essas pessoas, ou seja, essas pessoas que se livraram do rei se tornam prisioneiras do capital. É a exploração do homem pelo homem. Mulheres grávidas, idosos, crianças trabalhando 16, 17, 18 horas nas tecelagens, nas minas de carvão. E daí o homem se revolta mais uma vez e vai buscar aquilo que nós chamamos de segunda geração dos direitos humanos. Vai buscar os direitos de igualdade. Começam os primeiros movimentos proletários na Europa, baseados em documentos de Marx e Engels, muitas marchas, muitas passeatas. Isso vai desembocar na Revolução Russa de outubro de 1917. O homem quis ser livre, não conseguiu ser livre. O homem quis ser igual, não conseguiu ser igual. Século XX, que começa de uma forma muito violenta. Temos uma guerra civil na África do Sul. Temos uma guerra entre a Rússia e o Japão. Logo em seguida, nós temos um massacre tremendo, que pouca gente lembra, um massacre que aconteceu em 1912, 1913, o massacre dos armênios pelos turcos. E em seguida, a Primeira Guerra Mundial, onde pela primeira vez são utilizadas armas químicas, gases venenosos, que cegam as pessoas, sufocam, envenenam. Jovens soldados cegos, sufocados, ficam presos em cercas de arame farpados, são alvo fácil para as metralhadoras. Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 termina trazendo uma grande fome no mundo inteiro. A Bolsa de Nova York quebra, há uma fome generalizada na Europa. E é nesses momentos de crise que as pessoas passam a acreditar em pessoas que prometem coisas irrealizáveis. E passaram a acreditar em um artista plástico, até bastante razoável esse artista plástico, que era austríaco, né? Que era motivo de brincadeiras e gozações na década de 20, foi preso, escreveu um livro enquanto estava preso, mas na década de 30, este austríaco, ele começa a se fortalecer na Alemanha,
é eleito maciçamente pelo povo alemão e se torna o grande líder da Alemanha. Adolf Hitler, em 1935, ele dá um golpe, fecha o Congresso, impede os juízes de julgarem, se torna um grande ditador e começa um grande holocausto. Judeus, ciganos, homossexuais, socialistas, comunistas, democratas, liberais, testemunhas de Jeová, são mortos, mandados para os campos de concentração. Tudo isso sem contar que este louco conduz o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que começa em setembro de 1939, com a Alemanha invadindo a Polônia. Esta guerra se estende até 1945, com a morte de milhões de civis, de muitos e muitos e muitos soldados de todos os lados. Esta guerra termina na Europa em maio de 1945. E no Pacífico, esta guerra vai terminar em agosto de 1945, com 2 explosões atômicas, em Hiroshima e Nagasaki. A tragédia da Segunda Guerra Mundial termina com uma outra tragédia, que é a utilização de armas nucleares, exterminando milhões de pessoas. O mundo quis ser livre, as pessoas quiseram ser livres, não conseguiram, quiseram ser iguais, não conseguiram. E as pessoas agora, então, pretendem mais uma coisa, e é o que nós chamamos agora de terceira geração dos direitos humanos, que são os direitos de fraternidade, de solidariedade. Então, o homem tenta, de todas as formas possíveis, ser solidário, mas acaba também não conseguindo. Em 1945, surge a ONU e, finalmente, eu chego no ponto que eu comecei. Chego na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é uma carta importantíssima, um documento importantíssimo, que a ONU trouxe em 1948. Se todos nós seguíssemos aqueles princípios importantíssimos, né, desta carta, o mundo seria completamente outro. Mas nós temos uma ONU profundamente enfraquecida. Uma ONU que, praticamente desde o seu início, é uma ONU que tem a cara do presidente norte-americano de plantão. Vejam, por exemplo, Serra Leoa, onde a ONU ainda não fez qualquer tipo de intervenção. A ONU está chegando somente agora ao Sudão, onde a população negra vem sendo chacinada por uma outra etnia, não é? As pessoas são obrigadas a entrar em deserto adentro, mulheres, crianças, idosos, doentes, e morrem no deserto. Então é uma ONU que eu vejo uma ONU muito enfraquecida em muitos pontos. Uma ONU que determina pelo seu Conselho de Segurança que o Iraque não seja invadido e, no entanto, os Estados Unidos da América invadem o Iraque com a Inglaterra. Então, tudo isso é muito complicado. Agora, a ONU, de certa forma, vem fazendo um bom papel na área de alimentação da fome do mundo, não é? A ONU tem diversos organismos, uns mais simpáticos, outros menos simpáticos. O FMI, que não é nem um pouco simpático, principalmente para nós latino-americanos, é um dos órgãos da ONU. E a ONU tem tido um papel importante na alimentação do mundo todo. Ainda falta muito, mas nós vemos realmente uma independência grande da ONU e uma maneira de agir com bastante correção. E também em relação à saúde de todo mundo, que é um direito universal, nós vemos também esta autora desta declaração de direitos também se esforçando para que a saúde chegue de uma forma completa ao terceiro mundo.
Nós vivemos num país ainda com muitas dificuldades em relação à saúde. Eu trabalho no terceiro setor desde menino e na saúde desde 1980 e desde 1988 no Vive e Deixe Viver como voluntário, né? Então eu sinto isso como professor de direitos humanos, como professor de ciência política e também frequentando hospitais, a gente acaba sentindo que a saúde ainda não chegou, principalmente para a grande massa de miseráveis que habitam as grandes cidades. Nós temos 500 mil miseráveis jogados para debaixo do tapete da grande cidade de São Paulo, né? Então a saúde ainda não chegou para essas pessoas. Pessoas que procuram os serviços de saúde e não encontram, por exemplo, medicação ainda para tipos de hepatite, para a AIDS, né? Apesar dos esforços governamentais, apesar de tudo, ainda não encontram. E passam até a procurar o judiciário para que o judiciário obrigue o SUS, por exemplo, a dar determinadas condições de saúde para as pessoas. Mas isso ainda mostra que a saúde ainda não chegou para as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. Excelente apresentação do Dr. Antônio Carlos Malheiros, bem claro, né? Trouxemos a história aí, revivemos a história, até para chegar nesse caos que vivemos hoje, né? E temos que trabalhar com esse caos, ele está aí, a gente não pode ignorá-lo, né? A gente vê que muitas pessoas esquecem disso e a gente tem que estar aí para poder cobrar e fazer as coisas acontecerem. A nossa segunda convidada é a senhora Rosemarie Nojosa. Ela é secretária executiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde, o CONASCENS, para o período de 2003 a maio agora de 2005. Mestre em Ciências na Comunicação e doutora em Saúde Pública. Coordenadora de projetos na área social da Fundap, em São Paulo, desde 1984. Foi coordenadora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo de 2000 a 2003. Membro fundador da Rede Gandhi, Saúde, Cultura e Paz e Não Violência. Esse é um movimento muito interessante, onde eu cheguei para participar de algumas pesquisas em 96, onde a gente percebeu que o mundo estava precisando resgatar os seus valores. Então aqui vamos até explorar bastante isso, que é bem interessante, né, esse movimento. E ela também é docente do curso de especialização em gestão de serviços de saúde e do curso de extensão em administração hospitalar à distância do SENAC São Paulo. Rose, a palavra é toda sua. Boa tarde, Valdir, obrigada. Eu cumprimento a todos que estão nos ouvindo e espero poder contribuir para essa reflexão sobre a questão dos direitos humanos e da saúde. O Dr. Malheiros, que fez uma exposição extremamente agradável, porém trazendo toda a terrível consequência das opções, das escolhas que a sociedade veio fazendo, né, ao longo dos séculos, ao longo do tempo, e que resultou nesse momento histórico, né, onde a degradação do meio ambiente, a extinção de espécies, a guerra, a fome, a extrema desigualdade social, configuram faces, né, de um mesmo prisma, que se montou com essas escolhas que foram sendo feitas ao longo do nosso caminho, do caminho da humanidade, e que é de um modelo de convivência, de conflito, um modelo conflituoso de convivência. E nós, enquanto indivíduos, na nossa vida familiar, na nossa vida de grupo, de comunidade, vamos, às vezes, sem perceber, reproduzindo este modelo de conflito, de convivência, né? Nós ensinamos muitas vezes, né, muitos de nós, ensinamos aos nossos filhos, bateu, levou, né? E aí nós vamos reiterando durante toda
o curso da nossa existência, esse modelo de conflito, o modelo da competição, que eu vou ganhar do outro, eu vou competir, eu vou fazer melhor, né? E agora, nesse momento, nós estamos percebendo para onde está nos levando esse modelo, né? Um físico chamado Bessarab Nicolescu, ele diz que não entende como é que a humanidade, que fez essas escolhas históricas, chega a reiterá-las nesse momento onde, de fato, né, a vida e o planeta, a vida humana e o planeta estão em risco, né? Estão em risco de viver, né? Poderão ser extintos. Se a gente trouxer para o nosso país, que não é um país que não tem guerras externas, né? Mas que tem a tragédia da fome, a tragédia de tantas misérias, de tantos problemas, né? Que resultam no mesmo modelo de convivência, né? Nós vamos ver, por exemplo, a ponta do iceberg, né? A mortalidade absurda de jovens. Nós estamos perdendo milhares de jovens de 14 a 25 anos, né? Homens, por violências, por causas externas. Uma parte imensa deles por morte por arma de fogo. Então, a gente tem um paradoxo na saúde no nosso país. Ao mesmo tempo em que nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil, e foi uma tarefa grande, que envolveu o país inteiro, que ainda é desigual nas regiões, mas que todas elas mostram uma redução. Ao mesmo tempo que nós conseguimos chegar mais perto dos indicadores de primeiro mundo, para a questão da expectativa, da esperança de vida ao nascer, isto é, conseguimos manter as pessoas vivendo mais tempo, né? Nós estamos perdendo aí esse precioso meio do caminho, né? A juventude, que não teria por que ter problemas, por que ficar doente, né? E muito menos por que morrer. Estamos perdendo, então, milhares de jovens por violência. E todos os dias nós vemos no jornal, nós vemos na televisão e nós vemos muito próximo de nós, né, essa violência. Ontem eu estava lendo um artigo que eu recebi para uma revista que nós estamos montando, de um trabalho muito importante que foi feito aqui numa região de São Paulo com agentes de saúde. E no meio desse trabalho, é um trabalho de educação para a paz, a pesquisadora perguntava o que era violência. E as pessoas identificam essas violências das quais eu falei, né? Os assassinatos, os ferimentos de brigas, né? As coisas, as brigas nas famílias, enfim. Mas nenhum deles considerava ou considerou na pesquisa violência, né, algumas questões que são muito importantes, que são as violências domésticas, né, e são também as violências institucionais. Como o doutor Malheiros falou, se a gente tem tanta gente fora ainda do acesso, né, ao atendimento, à saúde, isso é uma violência. Mas no próprio atendimento, né, no processo de atendimento, nós temos também muitas violências acontecendo. E nós nem sempre nos damos conta. E nós não nos damos conta porque nós nos acostumamos a esse modelo de convivência conflituosa, e não de convivência solidária, e não de convivência de paz. E nem sempre nós percebemos que estamos escolhendo esse modelo, quando nós damos mais atenção à tecnologia, né, do que à relação. Nós consideramos muitas vezes na saúde, né, numa cirurgia, o bom profissional, por exemplo, é aquele que tem um domínio muito grande da técnica, que se atualiza e que tem habilidade, né?
Então, isso para nós é um parâmetro de qualidade, certamente é um parâmetro de qualidade, importantíssimo. Mas a qualidade tem muitas faces, né? E nós precisamos nos dar conta de que nós não podemos fazer saúde para o outro, nem pelo outro, porque a saúde é uma relação, ela se produz na relação. Nós só podemos fazer saúde com o outro, como sujeito dessa relação. Então, não basta ser um bom técnico, não basta ser hábil, não basta estar atualizado, embora isso seja respeito ao direito do outro também, né? Mas é preciso ter uma relação humana, é preciso ter solidariedade, porque senão aquela pessoa que está sofrendo a intervenção, ela não vai conseguir recuperar a sua saúde, ela não vai conseguir ficar bem, ficar novamente pronta, apta para a relação, se nós não tivermos atentos a esses outros aspectos. Isso é um pequeno exemplo, né? Como são exemplos também, você ter alguma dificuldade para ter um acompanhante junto com o paciente, né? Quando a gente sabe da importância, que isso reduz o tempo de internação. Quando você não tem um lugar para as pessoas ficarem bem acomodadas quando elas estão esperando. Então, tudo isso configura, né, a qualidade da relação em saúde e mostra que a gente pode ter um outro modelo de convivência. O Gandhi dizia que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, embora a gente conheça as causas estruturais da violência, dessa cultura de conflito, embora a gente saiba que o modelo do capitalismo, e particularmente do capitalismo contemporâneo, que permite que a riqueza cresça sem dividir, né? Sem que a gente possa ter mais pessoas atendidas, ao contrário, ela cresce concentrada em mãos. Então, ela gera ativamente desigualdade. Nós sabemos que isso é uma fonte muito grande e estrutural da violência. Porém, nós não podemos nos ater apenas a essa questão. Nós precisamos ver também como é que este modelo de violência vai sendo reeditado, vai sendo reproduzido por nós mesmos no nosso cotidiano. Uma pessoa me contava numa sala de aula, este mês agora, que ela trabalha num centro de saúde, numa unidade pública de saúde, e que, há um tempo atrás, houve uma decisão de derrubar as grades da unidade. Nós estamos num processo, né, todos nós, particularmente nas grandes cidades, particularmente em São Paulo, num processo de medo, que é uma face da violência. E a gente vai construindo cada vez mais grades para nos proteger, né, com a ilusão que nós estamos nos protegendo. É a mesma ilusão que alguém que compra uma arma, né, que pensa que vai se defender com a arma. Então, nós usamos o mesmo modelo e trabalhamos com a mesma lógica. E nessa unidade de saúde, a pessoa que estava lá dirigindo entendeu que precisava mudar esse modelo. E tirou a grade do centro de saúde para fazer um jardim, da unidade de saúde, para fazer um jardim na entrada, porque era mais agradável para as pessoas que iam chegando e podiam então passar por um jardim, sentar num banco de jardim antes de ser atendido. E botou um toldo, né? Então, são coisas muito simples e que muitas vezes nós não consideramos, né? A gente às vezes está mais preocupado com outras questões. As pessoas ficavam na chuva, no sol, né? Então, ela botou um toldo. E isso deu uma dificuldade que não foi pequena na vizinhança. Primeiro porque a grade dá uma ilusão de proteção. Então, as pessoas acham que estão protegidas porque tem uma grade. Então, as pessoas que estavam dentro do centro de saúde, os profissionais, eles achavam que eles estavam protegidos, porque eles tinham uma grade, né? Os vizinhos da unidade de saúde achavam que a grade protegia daquelas pessoas que eram classificadas como vagabundos de entrarem lá e de ficarem lá. Imagine um toldo, né?
Então, houve uma vizinha que fez um manifesto, mandou lá uma cartinha dizendo que, olha, tirar a grade já foi uma coisa complicada, mas botar um toldo é demais, porque aí a pessoa vai lá dormir embaixo do toldo, né? E houve, então, essa profissional me contou, né, que houve, então, um trabalho com a comunidade para mostrar que era muito importante tirar a grade, fazer um jardim e até botar um toldo. E quando as pessoas começam a enfrentar esses preconceitos que não são nem individuais, eles vêm desse modelo, né, de convivência conflituosa que a gente tem. Então, as pessoas se reproduzem e nem percebem muitas vezes. Então, essa mesma vizinha que um dia tinha feito, né, uma queixa formal contra a derrubada da grade, acabou se oferecendo para arrumar o jardim, porque afinal não estava bonito como poderia ser. Então, um pequeno ato, né, que é extremamente importante para as pessoas que ali vão buscar um alívio ao sofrimento, à dor, vão buscar um remédio, uma consulta, um atendimento, né? Esse ato de garantia desse direito da pessoa se sentir bem ali, de ser bem atendida, acaba refletindo no seu entorno, né? Acaba levando também pessoas que não estão ali como pacientes, não estão ali como usuários, também a refletir sobre o bem-estar da comunidade. Porque nós estamos todos enredados, né? Nós não podemos ignorar o nosso próximo, porque nós estamos enredados, né? Nós estamos, todos somos semelhantes, né? Queiramos ou não. E esse modelo de convivência nos aparta, o modelo conflituoso nos faz inimigos, né? E não pessoas que convivem, né, que vivem juntos, que estão no mesmo lugar e que podem produzir saúde. Uma coisa importante de se considerar, né, e que às vezes a gente esquece, é que a saúde não é só a recuperação, a atenção a quem está doente, né, não é apenas a prevenção de riscos, mas é sobretudo uma produção ativa, uma produção do bem-estar. E também a produção do bem-estar, ela tem que se dar através de uma relação saudável com o outro. Como é que a gente pode, né, hoje que nós temos essa consciência, de onde nos levou essas escolhas, né? Como é que a gente pode então ir transformando esse nosso mundo? Cada um de nós, e cada grupo, e cada cidade, né? Formando, então, um processo de mudança, de escolha. Vamos escolher a paz, vamos escolher a cultura de paz, né, e não violência para um novo modelo de convivência. A ONU, com esse papel importantíssimo, né, que ela vem desempenhando no mundo, apesar das dificuldades, né, apesar de ser dominada pelos Estados Unidos, apesar de tudo, ela cumpre um papel singular e importantíssimo no mundo. E ela foi gerando, a partir de um processo de conversa com as nações, um manifesto, que é um manifesto 2000. Esse manifesto da cultura de paz e não violência tem seis princípios que podem ser orientadores para esse novo modelo. Esses princípios são cultivar a generosidade, reinventar a solidariedade, preservar o planeta, escutar para compreender, praticar a não violência ativa, respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa. Esses princípios foram acordados, muitos outros princípios foram discutidos, muitos outros valores, né? E como havia discordância cultural entre as pessoas que estavam representando as nações, então conseguiram chegar a esses princípios. E por isso eles são preciosos, eles nasceram de um grande acordo. E no mundo inteiro, milhares de pessoas assinaram esse manifesto, dispondo-se a trabalhar com esses princípios na sua vida cotidiana, né? E isso pode, de fato, né, ir fazendo uma diferença
no estilo de vida das comunidades e nas escolhas que a sociedade vai fazendo. Como é que é isso na saúde? Como é que a gente pode aplicar esses princípios tão simples no nosso sistema privado e público de saúde, né? Em primeiro lugar, eu acho que é compreender a importância do acolhimento. Acolhimento não só como o sorriso da chegada, como o atendimento da pessoa que está ali, começando o processo de relação com o serviço de saúde, o hospital, a unidade de saúde, o profissional. Mas mais do que isso, né? O acolhimento como um processo inteiro, né, que se dá de tecelagem de uma relação de confiança e de solidariedade durante o tempo entre que o profissional e o cidadão, e o usuário, o paciente, o seu acompanhante, estão nesta relação de produção da saúde. E isso se dá por muitos sinais, né? Se nós olharmos esses 6 princípios e pensarmos como é que ele pode se traduzir na nossa prática, nós vamos entender coisas simples, como oferecer ambientes acolhedores, seguros e limpos. Isso é acolhimento, e isso é o respeito ao outro, a dignidade do outro. Avaliar e evitar riscos desnecessários, né? Quando você está numa fila que simplesmente é ordem de chegada, quando você tem problemas diferentes, situações diferentes, sofrimentos diferentes e riscos diferentes, e você mantém a fila na ordem de chegada, você está expondo as pessoas a riscos desnecessários, né? Então, mudar isso no processo de trabalho é garantir a dignidade da pessoa, o respeito àquela vida, né? E, sobretudo, conhecer, saber que você precisa identificar o grau de sofrimento e de risco de cada um num serviço de saúde, né? Organizar, portanto, o processo de trabalho não apenas para a própria equipe, não apenas com aquela racionalidade, né, que muitas vezes impede que a gente olhe o outro como sujeito, como cidadão, né? Mas procurando entender que as pessoas que estão no serviço de saúde, elas estão num momento de ansiedade, de dor, de sofrimento, e que, portanto, nós temos que olhá-la no seu conjunto, psíquico, físico e social, né? Coisas como chamar as pessoas pelo nome, apresentar-se pelo nome, né? Ter este cuidado. Ela não é um paciente do leito tal, ela não é aquele menino que está com o braço quebrado, ele não é aquela senhora que tem um rim paralisado, ela é uma pessoa que tem um nome. E nós, profissionais de saúde, também somos uma pessoa que tem um nome. E assim nós precisamos nos dirigir àquele sujeito que conosco vai produzir saúde, né? Manipular o corpo da pessoa com cuidado é respeitar o princípio da dignidade da pessoa. Nós temos que pensar que quando nós estamos procurando ali, né, a doença, o problema que nós vamos interferir, nós não estamos só olhando aquele pedaço do corpo, aquela doença. Nós estamos fazendo uma relação com uma pessoa inteira. Temos que olhá-la de forma holística, né? Ouvir com atenção, ouvir com compreensão. Muitas vezes nós também não somos ouvidos com atenção e compreensão e reproduzimos isso. Então, esse é um princípio tão simples, mas nem tão simples de ser praticado no nosso dia a dia. Dar atenção também aos acompanhantes, informar e orientar, enfim, ter cuidado com a relação que nós estamos construindo com aquele outro sujeito que está na nossa frente, ao nosso lado, produzindo saúde. Assim nós estaremos realmente mudando o nosso modelo de convivência, de conflito, para um modelo de convivência de paz e não violência. Muito obrigada. Eu quero dar os parabéns ao Malheiros, grande amigo, a Rose, pela excelente explanação sobre os direitos humanos. Eu acho que foi uma lição muito grande para nós. Acho que vale a pena a gente prestar atenção nesses pontos. Você que está aí do outro lado, nos ouvindo, você profissional da saúde, acho que vale a pena a gente abrir, porque tudo isso
é uma questão de atitude, né? Humanização, olhar para o outro é a mesma coisa que a gente está se olhando no espelho, né? Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Eu queria dizer que esse programa é uma parceria da Conexão Médica com o Vive e Deixe Viver. E também estamos abertos para perguntas, questionamentos, cases, o que você tem aí de melhor. Mande para a gente. O nosso e-mail é humanização@vivaedeixeviver.org.br. Bom, agora a gente vai começar aqui a discutir um pouquinho esses questionamentos, né? essas ações que estão acontecendo por aí. Eu sempre coloco como linha a própria política pública, né? de humanização da saúde. A gente vê lá acolhimento, a gente lá vê o quem é quem está cuidando de mim, né? A gente sempre deposita isso no outro, né? Que é o médico, que é a enfermeira, a gente está entregando a nossa vida, de uma certa forma, para esses profissionais. Os direitos, né, de acompanhamento, como é que está o meu diagnóstico, explique direito esse diagnóstico para mim, né? A gente vê aí um linguajar muito complicado, às vezes, do médico, para aquele paciente que não tem a informação necessária, que não tem as cognições totalmente ligadas, né, evoluída, desenvolvida. E a gestão participativa, que acho que é a linha de pensamento, né? Eu já vi que existe uma força motriz muito grande que a gente poderia estar fazendo essa coisa acontecer, tudo isso acontecer. Mas nós somos hoje consequência do nosso passado. Então eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, mas focando a política pública. E aquela sensação também que a política pública da humanização nasceu em 2001, num partido, hoje é outro, aí muda, aí... Como é que é isso, né? A gente se sente um pouco angustiado. Eu vou dizer que eu me sinto um pouco angustiado quando a gente bate e a gente às vezes não vê resultado. E a gente está vendo que é o indivíduo, é a atitude desse indivíduo, né? Mas os partidos também aí se confundem um pouco. Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, como é que a gente pode resolver, ou de que forma que a gente pode perceber isso e nas boas atitudes fazer isso acontecer. Agora fica com vocês. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar a Rosemarie pela explanação magnífica que ela fez, né? Trazendo tanta coisa boa para a gente. E me fez lembrar uma frase de Dom Paulo. Uma vez, Dom Paulo estava num debate na PUC, eu estava do lado dele, e perguntaram para Dom Paulo, como é que você define direitos humanos? Ele falou numa única palavra: solidariedade, né? Então, a fala da Rosemarie me fez lembrar muito isso, que como é importante, né, a gente ser solidário, a gente saber ouvir, a gente estar do lado de quem está sofrendo. Eu continuo achando, né, que o primeiro setor é complicado para a gente trabalhar com o primeiro setor. Nós, do terceiro setor, às vezes encontramos uma montanha de dificuldade, quer dizer, o terceiro setor está cheio de vida, o terceiro setor está com vontade de realizar uma montanha de coisas e, de repente, a gente leva para o primeiro setor e eu não sei se é partido, Valdir, eu não sei se são pessoas. Eu acho que a estrutura perversa que se montou anos a fio, não é? É uma estrutura que já não tem mais cara, não tem mais nome, não é? Que emperra um trabalho do terceiro setor no primeiro, né? Eu posso estar enganado, mas eu vejo mais ou menos desta forma. Rose? Então, acho que programas, projetos, eles muitas vezes têm um partido, um nome de alguém por trás. Mas eu penso que a política de humanização, ela vem sendo feita no cotidiano por cada um de nós, por muitos profissionais de saúde, muitos, né? Eu ando muito por esse país, por estar hoje, né, no Conselho das Secretarias de Saúde Municipais, tenho tido essa oportunidade maravilhosa de ir para lugares que eu não conhecia, para cidades grandes, médias, pequenininhas, né? E vejo que tem uma grande revolução silenciosa acontecendo no coração das pessoas, nas atitudes de profissionais. E nós iremos ver resultados
robustos e não vai demorar, porque em muitos lugares onde nós temos ido, esses resultados já estão à mostra, né? Que nós temos um número muito grande de pessoas para atender, né? Não podemos ter oposição entre setores, doutor Marido, nós precisamos fazer esta relação, né? A responsabilidade do setor público é efetivamente muito grande, quantitativamente, né? Todo mundo fala que a saúde tem muito dinheiro, mas quando a gente divide esse dinheiro por cabeça, né? Ele é um dinheirinho muito pequenininho. Então, o sistema, não estou falando nenhum governo, nem outro, nem um gestor, nem outro, mas o sistema de saúde, que hoje é exemplar para os outros, apesar de todas as nossas dificuldades, que são grandes, mas é exemplar. Nós acabamos de ter agora, ontem, anteontem, um seminário internacional onde vieram pessoas de vários países da América Latina, né? E buscando informação, eles contam os sistemas de saúde deles, eles não têm nenhuma possibilidade de acesso, né? E nós, com esse país desse tamanho, com as desigualdades que a gente tem caminhado com dificuldade, mas tem caminhado. E eu tenho visto pequenos milagres por aí afora, né? Acho que, sabe aquela história de contar as bênçãos? Nem sempre a gente consegue contar todas as bênçãos, porque elas estão dispersas, o território é muito grande, né? Eu acho que esse é um fator bastante importante, né, de contar as bênçãos. Quer dizer, no momento onde nasce, onde existe essa preocupação, que na verdade o marco lá foi 2001, mas essa preocupação vem dos primórdios, vem das confusões lá que foram deixadas lá atrás, né? Como é que a gente vê, como é que vocês veem, né? Acho que é muito importante isso, essa mensuração de indicadores, né? Porque a gente fala, é a mesma coisa assim, eu ajudo aquela ONG que tira a criança da rua, mas a gente continua vendo crianças na rua. A gente vê ações maravilhosas, mas são ações tão pontuais, né? Como é que a gente vê a mensuração disso? Como é que a saúde, de fato, está preocupada com essa mensuração, né? A gente sabe o tamanho do buraco, né? É uma tragédia. Mas como é que a gente faz para mensurar isso, né? E pegar essas coisas boas, né? Esses milagres que estão acontecendo e passar para frente, né? Então, a gente tem tido oportunidade, né, nesse trabalho mais municipal, né? Porque as coisas acontecem lá no município, né? O centro de saúde, o hospital, o profissional estão lá na comunidade, né? Então as coisas acontecem lá na base. Com muita ajuda, né, das outras esferas de governo federal, municipal e estadual e do terceiro setor, porque essas coisas estão todas muito imbricadas, né? Mas a gente tem feito um esforço mais recente, desde o ano passado, se criou uma rede, chama Rede Gandhi, Saúde, Cultura de Paz e Não Violência. Ela nasceu no encontro do ano passado em Natal. E ela tem esse propósito de compartilhar as experiências, de mostrar de um para outro, né, o que se está fazendo em um município, numa cidade, num pequeno hospital, numa pequena unidade, num grande... né? E a gente tem produzido essa troca de experiências pela internet, no site do próprio Conasens, e vamos editar agora também uma revista mostrando essas experiências, mostrando uma parte pequenininha, porque nós temos 5.562 municípios, né? E nem sempre nós conseguimos conhecer sequer as experiências, né? Então agora em Cuiabá vai acontecer o nosso 2º Congresso Brasileiro de Cultura de Paz e Não Violência e Saúde, está todo mundo convidado, né? É de 10 a 13 de maio em Cuiabá, e nós vamos ter metade do congresso dedicado a isso, né? Metade do congresso é dedicado àquelas coisas tradicionais que são muito importantes, da tecnologia, né? Dos programas, e a outra parte é dedicada a essa discussão, porque as pessoas estão ávidas de contar, de ver o que elas estão fazendo, de trocar, porque são as pequenas ações, os pequenos projetos, as pequenas mudanças que realmente modificam o modo de convivência, né? Os programas são apoios, programas grandes, eles são apoios, né? Apoios importantes, mas são apenas apoios. Perfeito.
Malheiros, eu queria ouvir um pouquinho que você chegou a citar aquela problemática, né, que aí é direito mesmo do cidadão, que muitas vezes ele tem que entrar na justiça para conseguir o remédio. Muitas vezes ele não tem nem condições de entrar na justiça para conseguir esse remédio, né, pela falta de informação. Acho que valeria a pena você colocar um pouquinho, porque isso é uma grande problemática, é direito dele, ele tem direito, quer dizer, não precisava nem passar por esse processo burocrático todo, né, eu acho que coloca um pouquinho para a gente entender que é bom que as pessoas percebam que essa porta tem que estar sempre aberta, né? É verdade, Valdir. Não só o direito à saúde, mas o cidadão ele tem direito à educação, ao lazer, à cultura, ao trabalho digno, a uma moradia razoável, né? Agora, nesta época de chuvas, nós vemos verdadeiras tragédias de morros onde há desbarrancamentos, as pessoas ficam soterradas, enfim. Mas falando da saúde, apesar do esforço de muitos e muitos, né, a gente ainda, de certa forma, engatinha em relação às pessoas completamente desfavorecidas. As pessoas, às vezes, elas têm sorte de verem os seus problemas resolvidos. Mas muitas vezes as pessoas vão em busca de medicamentos no Sistema Único de Saúde e não encontram esses medicamentos. E as pessoas morrem. As pessoas morrem, apesar do esforço dos médicos, apesar do carinho de tantos e tantos, as pessoas sem as drogas, sem os remédios, não é? Que o rico pode ter, o rico pode comprar, o miserável, o pobre não pode e morre. Isso se deu e ainda se dá bastante, mas se deu mais no passado em relação à medicação para a AIDS. Agora nós temos visto muita gente procurando remédio para os vários tipos de hepatite. E eu sei de tudo isso não só pela militância na área de direitos humanos, nas comissões de direitos humanos, não só porque tenho um trabalho voluntário no hospital. Eu sei disso porque eu sou magistrado, não é? Minha principal ocupação é ser desembargador do Tribunal de Justiça. E eu sou exatamente da seção de direito público e nós julgamos exatamente, entre muitas coisas que nós julgamos, nossa competência no direito público é muito grande, nós julgamos exatamente isso. Pessoas que se desesperam, não é? Que batem as portas da saúde e a saúde diz, olha, não é por maldade, não é por crueldade, nós não temos capacidade para te servir. E as pessoas, muitas delas, não sabem para onde ir, as pessoas morrem no meio da rua. Agora, outras tantas, e é bom que todos saibam, porque cabe a cada um de nós ser um agente multiplicador, não é? Cabe a cada um de nós estar falando nas favelas, nos cortiços, nas comunidades carentes. Existe a Procuradoria de Assistência Judiciária, né, que são valorosos procuradores do Estado. Nós ainda, no Estado de São Paulo, nós não temos os defensores públicos, que é o que a gente espera que venham logo, mas nós temos procuradores do Estado, da Procuradoria de Assistência Judiciária, que acolhem muito bem as pessoas necessitadas. E eles próprios, é até interessante, a gente vê procurador do Estado versus procurador do Estado, né, porque muitas vezes, ou melhor, sempre, né, nós vemos o órgão da saúde ser representado por procurador do Estado. Mas vocês não podem imaginar a quantidade de pedidos, né, para que o judiciário force a saúde, né, o sistema de saúde, a fornecer medicação. E isso tem dado certo. Eu sei que isso causa um incômodo administrativo em toda a máquina, porque tem orçamentos e tal, mas esse orçamento precisa ser revisto, né? Não é possível a gente pensar em outras coisas se as pessoas ainda estão com fome. Não é possível a gente pensar em grandes coisas se as pessoas ainda adoecem e não podem ter remédios para a sua cura.
Então, é necessário rever tudo isso, uma política orçamentária, para que a saúde das pessoas seja efetivamente preservada. E o Judiciário está fazendo, e acredito até que muito bem, esta parte, dando um cutucão, né, no outro poder, para que eles cumpram o dever constitucional, né, que é o dever do Estado de dar saúde para as pessoas. Posso falar um Pode, pouquinho lógico que pode. Então, eu acho que realmente o Judiciário tem ajudado muito essa questão. Mas ela também tem que ser vista assim, num contexto de que nós temos opções, né, para fazer quando a gente tem um orçamento finito, né? E nós temos uma indústria também, que faz uma propaganda, que cria necessidades, né? Cria diferenças até de expectativa nas pessoas. Então, isso não acontece só na saúde, né? Acontece em todos os campos, né? Nós vamos lá ver o menino que o salário do pai só dá, e da mãe, né? Só dá para comprar o básico, né? Mas ele é bombardeado o tempo todo por propaganda para ele comer outras coisas, para ele usar outras coisas, que aquele recurso é impossível, né? Isso também acontece com o orçamento público, isso também acontece com o orçamento da saúde. Se nós temos 70 centavos por pessoa, muitas vezes as pessoas têm uma expectativa de usar uma tecnologia ou um medicamento que não está naquela cesta básica que é possível oferecer com aquele salário. Com aquele salário, me confundi, né? Com aquele recurso que tem, que é como se a gente tivesse um salário. Então, cada vez que alguém reivindica, e qualquer um de nós faz isso quando está no sofrimento, quando tem alguém com sofrimento, né? Mas, na verdade, cada vez que você tem acesso, que uma pessoa consegue um acesso a uma tecnologia, um medicamento que não estava previsto naquele conjunto, ela está podendo consumir alguma coisa que não vai poder ser igual para todo mundo, porque o dinheiro é finito, porque o orçamento é finito. Então, isso é uma escolha de Sofia, né? É uma dificuldade muito grande do gestor, é uma angústia do gestor. E devia ser uma angústia de todo cidadão, né? Nós devíamos todos precisar conhecer quanto nós temos e no que isso é usado. E o que realmente é possível fazer e o que não é possível fazer. Quais são as escolhas, né, que a sociedade tem que fazer, né, de uma forma fraterna e solidária. Bom, hoje a gente percebeu que a gente falou bastante do primeiro e do terceiro setor. O segundo setor, que entrou agora em voga nesse momento, a gente vai voltar a falar sobre ele nos nossos programas. Eu quero agradecer imensamente a Rose, a amiga Rose, né, que a gente, há 5 anos atrás, conheceu dentro desse movimento. E é isso aí, a gente tem que fazer esse conta-gota, né, se multiplicar. Ao Malheiros, grande amigo que tem apoiado as atividades da Associação Vive e Deixe Viver, e a Conexão Médica, nessa parceria, que o canal de comunicação é isso, né? Como já tem a revista, como já tem o site, a gente tem que ir atrás dessas informações. Porque, na verdade, o governo somos nós, a gente vota e a gente não cobra, e automaticamente é essa situação que nós temos, né? A gente tem que estar ligado nisso. Quero agradecer imensamente a participação e a presença de vocês aí. Mas mande informações para nós, para que esse programa se torne cada vez mais rico, né? Você pode fazê-lo através da humanização@vivaedeixeviver.org.br. O crescimento sustentável é uma meta de todos, mas depende da qualidade das relações humanas e respeito aos direitos e deveres do cidadão. O foco deve ser o compromisso com as necessidades do cidadão. Isso significa ética e transparência nos relacionamentos. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.